10h36, agora com a gente Maju Arruda Leite, que vai trazer aquele caso que o Sabino comentou aqui no começo do programa. É recorde mundial? Dá para entrar no Guinness? Será, Maju? Medalha. 18 projetos de lei dos mais variados temas aprovados em 10 minutos. Bom dia, Maju. Oi, Pato, Sabino, bom dia a vocês, bom dia a todos. E a aprovação desse pacote de projetos, ao todo foram 17, faz parte de um acordo entre as lideranças do partido e o presidente da casa, André do Prado. Qual a ideia desse acordo? Que todo deputado consiga aprovar pelo menos um projeto durante a legislatura, que são 4 anos. E quando o presidente da casa, no ano passado, assumiu a presidência, ele disse que queria aumentar esse número para 2 projetos por deputado. Conversando com o gabinete dele, também com o presidente da casa, André do Prado, ele disse que o objetivo é justamente fortalecer os mandatos de todos os parlamentares da Alesp. E a gente também separou o trecho de uma fala quando ele abre a sessão ontem para aprovação desse pacote, ao todo 17 projetos aprovados ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Vamos ouvir. Esse foi um compromisso dessa presidência de valorização do mandato de cada parlamentar nessa casa, e estamos chegando quase no dia 15 de março, que foi quando nós iniciamos a nossa presidência aqui nesta casa, e esperamos agora, com a aprovação desses 17 projetos, agora faltam muito poucos agora para que cada deputado tenha tido pelo menos um projeto aprovado nesta casa, para que a gente possa encerrar esse ciclo do primeiro projeto e já começar, a partir do mês de abril, nós irmos para o segundo projeto das senhoras e seus deputados, que a gente vê a pauta de todos os projetos que foram aqui aprovados no dia de hoje, projetos importantes na área de saúde, na área tributária, na área de desastres, na área de educação, enfim, em todas as áreas. Bom, até o momento, segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo, 1/3 dos 94 deputados da casa ainda não conseguiu aprovar nenhum projeto. Vamos listar aqui alguns dos 17 projetos que foram aprovados ontem. Na área da educação, por exemplo, um tema proposto pelo deputado Altair Moraes, do Republicanos, é um projeto de lei que autoriza a Secretaria da Educação a incluir no currículo do ensino médio uma disciplina com o nome de Noções Básicas de Direito, e eles podem, então, ter aula ministradas por estudantes universitários. Um outro projeto que também foi aprovado, dessa vez de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Ele institui esse projeto, o Programa de Proteção e Apoio ao Profissional da Educação Vítimas de Violência. Então, a ideia é oferecer um suporte mais adequado aos profissionais vítimas de violência dentro do ambiente escolar. Tem um outro projeto do Dr. Jorge do Carmo, ele que é do PT, autoriza o governo de São Paulo a criar um fundo estadual de apoio a situações de desastre, e a ideia é que esses recursos desse fundo possam ali reduzir e também agilizar as ações de resposta do poder público em casos de calamidade nas cidades aqui do estado de São Paulo. Agora, um ponto importante, não significa que a aprovação desse projeto, que esse projeto de lei, essa proposta já está valendo. A gente sabe que é necessário dar aprovação na casa e depois esses projetos seguem para o governador de São Paulo para sancionar ou vetar esses projetos. Então, também um ponto a ser debatido, a ser questionado, se de total desses projetos que são aprovados, quantos são aprovados, são sancionados pelo governador de São Paulo. Lembrando que, conversando com alguns deputados em relação a esse acordo feito entre as lideranças e o presidente da casa, é que muitos desses projetos são inconstitucionais, muitos Bom dia, Sabino. Perdão, Maju. Muitas vezes o deputado não tem autonomia, a competência para legislar em relação ao que ele está propondo ali, então muitas vezes esses projetos não são sancionados pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Achei que era o presidente da Assembleia falando bom dia, Sabina, aqui ouvindo a gente. Ô, Maju, me conta uma coisa, tem um projeto aí pouco importante também que foi aprovado, né? Você destacou aí alguns até que tem sua relevância, não sei se são constitucionais ou não, mas tem até sua relevância aí. Mas também teve porcaria aprovada, não teve? Bom, a gente tem aqui uma lista de vários projetos que foram aprovados também
Projetos que propõem, um exemplo aqui da deputada Maria Lúcia, que institui o mês Julho Dourado, que tem destinado ações de saúde animal e de prevenção de zoonoses. Até também projetos de lei que querem alterar o calendário oficial. Então, são diferentes tipos de projetos. Sim. O que a gente tem em mãos aqui também, da deputada Márcia Lia, do PT, institui o Dia Estadual da Comemoração da Basílica Menor São Bento da cidade de Araraquara. Ah, Vai ser maravilha. comemorado no dia 11 de julho. Maravilha. Então, enfim, é uma lista de diferentes projetos de diferentes assuntos aqui que foram aprovados. Como em qualquer lugar da sociedade, como em qualquer grupo social, a heterogeneidade é heterogêneo. Pronto. Isso, mais fácil. Tropecei. É heterogêneo aí a qualidade dos projetos aprovados, né? Você tem projeto importante, noções básicas de direito, por que não, né? Profissionais vítimas de violência serem protegidos, do Carlos Gianazzi também, por que não? Mas criar o dia da Basílica de não sei da onde, Basílica Menor de não sei da onde, com todo respeito à Basílica, não é assunto para a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Mas, Maju, você trouxe aqui o acordo dos líderes partidários para que todos os deputados tenham pelo menos um projeto aprovado a cada 4 anos, por legislatura, é isso? Maju? Ixi, acho que a Maju já nos deixou. Agora, Sabino... Ô, Lupato, eu fico pensando... heterogeneidade. Pronto. Heterogeneidade, é isso aí. Agora, eu fico pensando, né, Sabino? A deputada que fez essa proposta e que foi aprovada ontem, aprovaram de deputados que ainda não tinham nenhum projeto emplacado aí nessa legislatura. Será que precisou tanto assim, né? Para esse projeto ser o que entra lá para aprovar pelo menos em 4 anos? É isso. Acho que é muito deputado sem trabalhar, né? Primeiro, é legal que os deputados tenham projetos aprovados, mas não pode haver garantia do presidente da Assembleia de que vai aprovar um projeto só porque o deputado aprovou, que vai aprovar pelo menos um. Se o deputado apresentar um projeto relevante, que seja aprovado. Se não for relevante, que seja negado, que se há problemas, que seja negado. Então não pode haver esse tipo de garantia. E aí eu fico me perguntando, essa deputada, que eu não sei, como é que é o nome dela? Você tem o nome dela aí, Lupato? Não tenho. Bom, que seja. Essa deputada que aprovou o Dia Estadual da Basílica Menor de não sei de onde, com todo respeito à Basílica... Araraquara. Será que ela não tem nada mais importante para aprovar para a região dela? Esse é o projeto mais importante que ela queria aprovar? Pois é, Quinto Sinal vai marcar 10h45. Nós estamos com o nosso entrevistado aqui já, o deputado Barros Munhoz. Opa, esse sabe tudo de Assembleia, hein? Então, o assunto não é esse da entrevista, mas eu já queria começar dando as boas-vindas ao deputado e perguntando: é normal esse tipo de situação? 17 projetos de lei aprovados em 10 minutos na Lesp ontem. Deputado, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia, deputado. Bom dia, Vitor. Bom dia, Sabina. É um prazer muito grande falar com vocês. Olha, essa é uma causa extremamente interessante. A amarra que sofre o Poder Legislativo no Brasil. Me permitam falar, porque é muito importante esse assunto. Por favor. Quase tudo que compete ser legislado no nosso país compete privativamente e prioritariamente à União. Então, você tem, digamos, 70% no mínimo dos assuntos de interesse do povo brasileiro de competência privativa exclusiva da União. Quem tem que votar é a Câmara Federal e o Senado da República. Depois você tem uma parte que cabe aos estados, que vamos dizer que seja em torno de 10% ou 15%, e depois mais 10% ou 15% que cabe aos municípios. Então, é um poder concentrado em Brasília. E isso faz com que haja projetos em Brasília que ficam 20 anos, 30 anos para serem aprovados. Projetos importantíssimos, porque fica entulhado de projeto lá e o Congresso não dá conta de votar. E o que nós fizemos e o que precisa ser feito? Sem dizer
que 90% dos assuntos também são exclusivos. A competência para propor o projeto é do executivo. Por exemplo, o deputado não pode propor nada que aumente despesa ou que diminua a receita, ou seja, quase nada ele pode propor. Porque tudo na vida quase aumenta a despesa ou diminui receita. Então, eu, quando presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, mobilizei 15 presidentes e fizemos uma proposta de emenda à Constituição Federal para mudar essa realidade e permitir que os estados possam legislar com mais competências, porque não é possível, nós somos afogados, senão fica esse triste papel nosso de dar nome para a capela da igreja, para a igreja, para a rua, para viaduto, para a estrada e coisas semelhantes. Então vamos fazer competência privativa, por exemplo, em matéria ambiental. Por que ser exclusivo da União isso? Vamos fazer competência que Matéria criminal, penal, por exemplo, por que não? Matéria criminal também, sabe? Também, quer dizer, é uma barbaridade isso que existe. Nós levamos esse pleito ao Congresso Nacional, e mais especificamente ao Senado. A senadora Anastasia não só acatou e encarou como altamente positiva essa nossa proposição, como melhorou, acrescentou alguns itens que nós não tínhamos pleiteado para ser melhorado. E depois ele foi para a AGU e acabou sendo arquivado esse projeto. Eu estou agora arquivando, ou melhor, por determinação do nosso presidente André do Prado, eu vou ficar incumbido agora de fazer de novo essa articulação com todos os presidentes de assembleias legislativas do país. Existe a UNALE, que é o órgão de reunião de todas as assembleias do Brasil. Nós vamos tratar disso, fazer de novo e encaminhar ao Senado e encaminhar e lutar junto a todos os órgãos, inclusive a Presidência da República, para não vetar se for aprovado. Não é possível nós continuarmos nessa situação. E reputo e também considero que para os municípios também é necessário isso. As câmaras municipais também é mais vexatório ainda do que a situação das assembleias legislativas. Ó, deputado, muito importante sua explicação. Eu, pessoalmente, não conhecia essa realidade. O senhor tem toda a razão quando o senhor dá essa explicação e mostra como a Assembleia poderia ser mais relevante para a população. Lógico. É por isso que muitas vezes a gente não tem a cobertura de imprensa para os temas discutidos na Assembleia como deveríamos ter, porque os temas não são tão relevantes assim. E eu concordo, a questão penal que eu coloquei aqui, as realidades criminais são diferentes de um estado para o outro. A gente precisa, essa questão da saidinha, por exemplo, a gente fica esperando lá o Congresso Nacional discutir, e não se resolve. Talvez tivesse mais agilidade em São Paulo. Obrigado pela sua explicação, né? Viu? Muita discussão para pouca decisão, deputado. Eu é que agradeço. Até se me permite, só rapidamente, eu se fosse bilionário, tivesse uma empresa gigantesca, eu contrataria para meu CEO o Marcola. Porque ele dirige, e parece que muito bem, uma das maiores empresas do Brasil. Se não a maior. Se não a maior. E é secundado por um outro também, que são duas grandes empresas do Brasil. É o fim do mundo, a nossa legislação penal. E a gente não vai para frente, não vai, sabe, coisas bárbaras. Acabei de ver agora na televisão eu não sei se traficante ou o que era, mas ele foi 50 vezes preso já. É isso, é a mesma coisa que aconteceu 50 vezes ele passou por instituições penais de um dos suspeitos de ter matado o cabo ali na Vila Medeiros, o cabo e a filha. Exatamente. Perfeito. Olha que barbaridade, 50 vezes. E tem saidinha, e tem não sei o quê, e tem a redução de pena. E como é que fica a polícia no trabalho de prender se sabe que vai soltar depois? Então, sabe, é ridículo. E a gente fica só lamentando e aumenta a polícia, e gasta mais, e faz mais coisas. Tem que se mudar a legislação, tem que se fazer uma coisa mais efetiva, mais séria. Mas, enfim,
Desculpa, mas muito obrigado pela oportunidade. Nós que mudamos de assunto aqui, mas foi ótimo. Foi ótimo o senhor dar essas explicações. Deixa eu voltar para o assunto original que nos fez procurá-lo. Que também é importante, né? Também é importante. Que é a situação do PSDB. Já foi um dos maiores partidos do Brasil. Sem dúvida. E hoje, diminuindo, minguando. A gente brinca aqui, viu, deputado? Que hoje o PSDB é o PS e o DB. Mas eu já estou achando que já tem o P, o S e o DB, porque já tem 3 frentes. Então eu queria entender do senhor, que é um líder histórico do partido, eu queria entender, hoje o PSDB é o PSDB que apoia o prefeito Ricardo Nunes, porque eu vou dizer para o senhor, eu já dei aqui com exclusividade, afirmando que tem secretário municipal do PSDB que trabalha contra a candidatura Ricardo Nunes dentro da prefeitura. Isso é uma coisa. Segundo, é o PSDB que aprova e apoiará a Tabata Amaral, ou é o PSDB que vai ter candidato único? A gente já não sabe mais qual desses PSDB existe. Pois é. Lamentavelmente, o PSDB foi destroçado. Eu não quero aqui agora nominar quem que eu acho que fez o mal maior ao PSDB. Eu quero dizer que, tragicamente, o partido histórico, um partido que tem uma importância gigantesca para o país e para todos os estados brasileiros e os municípios brasileiros também, chegou a triste realidade aqui em São Paulo. Nós temos perto de 250 prefeitos e agora estarmos aí com cerca de 30, que, na minha opinião, acho que é menos do que isso até. Então é um vexame, é uma situação muito triste, muito lamentável, por desavenças, desentendimentos, picuinhas e coisas que nos levaram a essa triste realidade. E, lamentavelmente, a gente continua nela. Quer dizer, isso que vocês estão dizendo é uma realidade. Tem 3 alternativas. Nós fizemos a convenção estadual no domingo próximo passado e não conseguimos fazer a indicação da executiva do diretório. Isso foi adiado. Então é profundamente lamentável a situação do PSDB, profundamente lamentável. E aí eu vi na nossa convenção, por exemplo, aqueles rompantes, vamos à vitória, vamos ter candidatos em todas as cidades do estado. Blá, 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 né? Eu falo, meu Deus do céu, nós temos que ter humildade de reconhecer a nossa pequenez atual, 13 ou 14 deputados federais. Aqui em São Paulo somos fortes ainda. Temos 9 deputados estaduais, estamos juntos com o Cidadania, que tem mais 3, e formamos a Federação PSDB Cidadania com 12 deputados. Mas na Câmara Municipal, agora na eleição, a previsão dos próprios membros do PSDB é fazer um vereador só. Pois é uma coisa triste, lamentável. Então nós temos que ter a humildade de nos unirmos, de deixarmos dessa baboseira, dessa pequenez, entendeu? E cuidarmos de nos associarmos, nos unirmos a partidos e a posições que possam nos levar a recuperar o PSDB. Porque ele está morrendo, ele está moribundo. E o pessoal com esses rompantes. Então eu lamento profundamente. A pessoa, e o que está fazendo o PSDB? Não, eu quero dar de mim tudo que eu puder para a gente ressuscitar, digamos assim. A expressão correta é essa. O PSDB foi enterrado praticamente. Nós temos que ressuscitar. E não vai ser com rompantes, não vai ser com desavença, com essa briga infindável. Foi isso que levou o PSDB à situação atual. Agora, deputado, então o posicionamento do PSDB no estado de São Paulo é por apoiar a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes, porque um dos líderes do PSDB no país é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Não que todos os tucanos gostem disso, mas ele se coloca como uma dessas lideranças. E ele disse que não concordava com o PSDB apoiando um candidato que esteve domingo na Avenida Paulista em uma manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso não interfere para o PSDB em São Paulo, a posição segue a mesma. O partido como um todo vai apoiar Ricardo Nunes.
Olha, especialmente tenho um grande respeito pelo governador do Rio Grande do Sul, acho que é um quadro extraordinário. Discordo em muitos assuntos dele, mas reconheço que é um potencial candidato a presidente da República. Mas assim como a gente deve respeitar, por exemplo, o prefeito de Porto Alegre, eu acho que também é interessante que o governador o Eduardo também respeite a posição nossa de apoiarmos o Ricardo Nunes. Para que lançar um candidato, eu acho que não diria que seria cômico, mas é trágico. Não tem nenhuma perspectiva. E os vereadores e os deputados estaduais estão presentes aqui, conhecem a realidade. E o Ricardo Nunes está se esforçando, está fazendo um bom governo. Olha, eu faço questão de frisar uma coisa. Por que tem gente em São Paulo toda hora, frequentemente, e nos mesmos lugares? Porque há muitos e muitos anos não se cuida da drenagem das ruas de São Paulo, das encostas de São Paulo. Hoje, o governo Ricardo Nunes está fazendo isso. Como eu não vejo fazer há pelo menos 50 anos. Ô, deputado, eu vou segurar um pouquinho a sua fala aí, só para a gente não... Me perdoe a palavra, só para a gente não descambar para a questão eleitoral. Desculpa. Não, imagina, é que a prefeitura tem qualidades e tem defeitos, e a gente mostra isso todo dia aqui. Mas só para voltar no assunto PSDB, e até caminhando para o final aqui da nossa conversa, colocar para o senhor o seguinte, há possibilidade de punição para esses que estão desgarrando? E a outra coisa que eu coloco para o senhor, o PSDB, são duas perguntas. O PSDB não seria uma opção a essa polarização que hoje existe no país, esse fla-flu tão ruim? Seria se essa polarização, tristemente, não vigorasse hoje para presidente da República, para senador, para deputado federal, para deputado estadual e para governador. E em menor proporção para prefeitos. Essa é a realidade de hoje. Então, há uma polarização natural e mundial. Pior ainda, pior do que isso, mundial. Então, sobre esse aspecto, a minha resposta é essa. Não vejo nenhuma possibilidade de haver uma candidatura própria. Nenhuma possibilidade. Em segundo lugar, eu acho que essa questão de punição cabe ao diretório nacional, ou melhor, à estadual, cabe à direção nacional, enfim, é uma coisa que foge à nossa alçada. Perfeito. Queria agradecer a participação aqui do deputado Barros Munhoz, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ele que é do PSDB que já foi de Franco Montoro, de Mário Covas, de Fernando Henrique Cardoso, e hoje é um partido que está sem rumo. José Serra. Sim. E a Luísa Nunes Ferreira. Sim, a Luísa Nunes Ferreira, é um partido que está sem rumo. E tantos outros nomes, né? É verdade. Obrigado, viu, deputado Barros Munhoz? Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Obrigado, deputado. Bom dia para o senhor. Um abração para você. Abraço. 10h51.